Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro. Get on. Jesus nos trouxe aqui com um propósito. Este propósito está descrito ali, ó. Desenvolvendo intimidade com Deus. Esse é o nosso tema central para qualquer mensagem. Nós estamos aqui para desenvolver intimidade com Deus. E a igreja é um campo de desenvolvimento do serviço a Deus, serviços dados por Deus através dos dons espirituais. Então a igreja tem essa função de desenvolver um relacionamento com Deus e com os irmãos, com outros. Nós começamos mais uma semana e nós estamos com o desafio diário de servir ao propósito de Deus em nossa vida, seja aqui ou lá fora. Nós temos esse propósito porque Deus nos chamou através de Cristo para esse serviço. E o nosso tema central é, então, desenvolvendo intimidade com Deus. É pensando que Deus quer ter um relacionamento conosco. Sabendo que em outros tempos nós estamos afastados de Deus, né? Onde nós éramos considerados pecadores. E hoje nós, então, estamos buscando esse relacionamento com Deus para nos transformarmos à medida de Cristo. Nós temos Cristo como um exemplo. Então, vamos pensar que nesse relacionamento, Jesus disse lá em Mateus 18:18, né? Tudo que vocês ligarem aqui na terra terá sido ligado lá nos céus. E o que desligares daqui da terra terá sido desligado dos céus. 1 Pedro 2:9. Deus nos chama de geração eleita, sacerdócio santo, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, na vontade de Deus, a sua maravilhosa luz. Deus dá clareza à sua vontade, através de Jesus. Então existe uma má interpretação quanto a crer na existência de Deus e conhecer a Deus. Muitas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas acreditam na existência. Mas nós precisamos conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Precisamos estudar a Sua palavra. Só podemos afirmar que cremos quando nós o conhecemos. Antes disso, apenas acreditamos em Sua existência. O mundo está tão distante quanto a vontade de Deus. E o Evangelho de Cristo é representado pelo amor que nós temos visto, né? Durante muito tempo, onde Cristo apresenta o seu Evangelho nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Onde ele apresenta o amor. E o sinônimo desse amor é o serviço. Nós vemos Cristo trabalhando em prol de pessoas. Na semana passada, o Maurício ele usou o texto de 1 Pedro, capítulo 4, do 7 ao 11, né? Onde nós aprendemos que todos devem servir. Ele está bem expresso. Todos devem servir. Então nós devemos entender que a igreja tem um propósito de servir a Deus. E não só alguns, mas todos. E hoje em Marcos capítulo 9, do 33 ao 37, nós vamos ver como deve agir um verdadeiro servo. Nós estamos seguindo o propósito de Deus, pensando na pessoa de Cristo em uma ação de um verdadeiro servo. Ou seja, pensando que Cristo é um verdadeiro servo. Então, pensando no nosso mundo, o sistema do mundo, quando se fala em servo, é interessante, né, como o mundo define grandeza em termos de poder, posses, prestígio, posição. Mas a parte de serviço, ela, às vezes, quando se fala em servir, as pessoas rejeitam essa parte. E aonde Cristo coloca o seu ponto fundamental é no serviço. É prestar um serviço
que realmente o mundo não quer fazer. Mas a vontade de Deus é que nós façamos como pessoas ou o corpo de Cristo. Então, se as pessoas pudessem exigir que outras pessoas as sirvam, então haverá um sentimento de superioridade. Geralmente o mundo apresenta essa ideia de que servo é menor, é aquele que não tem prestígio, aquele que é rejeitado ou tem menos valor. Mas segundo a posição de Cristo, nós vamos ver aqui no texto, né, que não é assim. Então, tudo ao que parece devido à nossa cultura egoísta, a grandeza é o que todos almejam, é o que as pessoas buscam. E esse mundo que nós vivemos apresenta essa ideia de que servir era para pessoas fracas e não para alguém de posses ou alguém que tem um poder maior sobre alguém. Então, porém, na ótica de Deus, isto é bem diferente. Então, nesse texto que nós vamos ler agora, Marcos, capítulo 9, quem tiver a sua Bíblia, por favor. Marcos 9, 33 ao 37. Quem é o maior? Vamos pensar no que Jesus vai trazer aqui. Quem é o maior no reino dos céus? Pensando que aqui os discípulos vinham discutindo quem seria o maior. Quem seria o maior no reino dos céus? Então, versículo 33 diz assim: E chegaram a Cafarnaum. Quando ele estava em casa, perguntou-lhes: O que vocês estão discutindo no caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. E assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. E tomando uma criança, colocou no meio deles, pegando-a na mão, pegando-a nos braços, disse-lhe: Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, não está apenas me recebendo, mas aquele a quem me enviou. Então Jesus usa uma criança para exemplificar o sentido de humildade. Uma criança não tem orgulho, uma criança está sujeita aos pais, está sujeita a outras pessoas, né, ao que lhe é ensinado. Mas os discípulos então discutiam entre si quem seria o maior. Nós vimos que neste mundo, né, a mídia ela promove situações diferentes em que servir realmente não é para pessoas altamente de poder, né, ou uma pessoa bem-sucedida na vida. E na ótica de Deus nós vemos que servir é aquele que serve a todos, aquele que está à disposição de todos, aquele que deve ser menor e não maior. Então, a palavra de Deus diz, né, no versículo 35, se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esta afirmação choca, traz conflito e vai de contramão à ideia que o mundo passa a nós. A ideia que nós, como seres humanos, né, achamos que deve ser. Então, Jesus ele traz uma ideia totalmente oposta do que o ser humano pensa ou age, ou que a mídia traz para que as pessoas sejam influenciadas. Então, só revendo, se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Essa é a ótica de Deus. Mas qual tem sido a disposição, motivação para servir? Por que nós servimos? Então, somente o nosso coração de servo vai nos revelar a maturidade que nós temos em nós. Ou seja, você será parecido com Cristo agindo como Ele agiu. Nós podemos ter uma visão de Deus
na forma como nós vamos agir na semelhança de Cristo. Isso vai nos revelar a maturidade. Ele agiu sendo um verdadeiro servo. Mas como Jesus confirma essa verdade quando disse de si mesmo, ele afirmou que ele é, né? Veja em Mateus 20, 27 e 28, só não precisa abrir lá, eu vou ler aqui. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Como os verdadeiros servos agem? O que faz o verdadeiro servo se tornar semelhante a Cristo? Precisa ter disposição para servir. Isso é necessidade, uma disposição. Nós sabemos que nós estamos no mundo e às vezes o nosso tempo é mais para o mundo do que para servir a Deus. Mas os verdadeiros servos, eles devem estar à disposição de Deus. Vivemos em um tempo onde nossas agendas estão sempre lotadas, sempre cheias, né? Não temos tempo quase para servir a Deus. Mas, de modo geral, o preenchimento dessa agenda acontece com atividades seculares, né, impostas, né, por um mundo competitivo e descomprometido com a vontade e os propósitos de Deus. Lembre que nós somos igreja. Nós não estamos mais no propósito do mundo, mas estamos no propósito de Deus. Não devemos nos deixar influenciar pelas obras do mundo. Isso não significa que não seja importante trabalhar, estudar, correr atrás de metas e objetivos, né? Porque nós temos necessidades para a sobrevivência. Nós precisamos trabalhar. Mas esse não deve ser o nosso foco. A prioridade é o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus, sabendo que Mateus ele fala que quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, as outras coisas serão acrescentadas. Nós vamos receber de Deus o trabalho, as necessidades. Então, para sermos verdadeiros servos, é preciso desistir do direito de controlar nossa agenda. Nós temos que deixar Deus controlar nossa agenda. Porque Deus deve ser primeiro em nossas vidas. Agora imagina a que ponto Jesus teve que passar para que nós pudéssemos entender esse tão grande plano que Deus tem para nós. E agora talvez nós não valorizamos esse plano e estamos colocando em primeiro lugar, às vezes, as nossas necessidades. Mas o plano fundamental, desenvolver intimidade com Deus. E precisamos interromper as nossas agendas para o serviço de Deus. Prestar serviço a Deus de uma forma conjunta, como membros de um corpo. O verdadeiro servo ele precisa estar pronto para servir imediatamente quando for chamado. Então esse é o ponto de Jesus. Talvez a gente fique pensando que tem coisas mais importantes na vida, né? Eu tenho algo para fazer e depois eu faço para Deus. Mas quando Deus chama, devemos estar prontos. Lembre que o serviço a Deus é muito importante porque Ele nos dá um potencial de desenvolvimento espiritual, onde nós podemos crescer como igreja, desenvolver e ficar cada vez mais dentro da intimidade com Deus. Pensando num soldado, por exemplo, um soldado ele jamais se deixa envolver por negócios da vida civil, né? Porque ele foi alistado por alguém, ele está sujeito a alguém e ele não pode deixar do seu trabalho para fazer trabalhos seculares. Mas e pensando em nós, quem nos alistou? Quem nos alistou para a obra do Senhor, para servir o Senhor? Será que você está disponível para Deus a qualquer momento? São pontos de reflexão que é muito importante para nós, porque nós vivemos num mundo competitivo, um mundo de influência,
onde às vezes acabamos esquecendo o nosso propósito como servos. Mas como verdadeiro servo, o Senhor pode estragar seus planos ou chamando ao serviço, sem que você fique ressentido. Deus tem esse poder sobre nossas vidas quando nós realmente somos servos verdadeiros. Ele pode estragar nossos planos e fazer os planos deles funcionarem em nossas vidas. Também os servos verdadeiros, eles prestam atenção às necessidades. Quais são as necessidades dentro do corpo? Onde os verdadeiros servos devem exercer. Então você já parou para contabilizar quantas pessoas o Senhor tem colocado no seu caminho todos os dias? Já parou para pensar isso? Quantas pessoas passam perto de você ou estão próximas de você? Na sua casa, na rua, no trabalho, na escola e até mesmo na igreja. Você vê quantas pessoas são colocadas à sua volta. E você tem prestado atenção nessas pessoas, em suas necessidades? Quantas pessoas estão em situação de necessidade, seja ela física, seja ela material, seja ela espiritual? Qual é a função de um verdadeiro servo? Lembra que existem pessoas perecendo, pessoas com problemas emocionais, com problemas sociais, problemas espirituais, perdidas, não encontraram ainda a luz. Então, todas as pessoas com seus problemas, na verdade, são oportunidades para cada um de nós. Nós temos a oportunidade, através dessas pessoas, de exercer a função de servos de Cristo. Essas oportunidades, elas podem passar. E jamais podemos deixar essas oportunidades passar. Lá no trabalho, lá na escola, onde nós estivermos, num passeio, em nossa casa. Sabemos que há vários tipos de pensamentos e de ideias entre as pessoas, mas nós, como cristãos, devemos ser servos e ensinar essas pessoas sobre a vontade de Deus. Usando os nossos dons, nós estaremos sendo considerados por Deus servos verdadeiros, usando o nosso serviço. Vamos pensar na situação que ocorre aqui. Essa igreja é maravilhosa, porque pessoas têm sido supridas por essa igreja. Me lembro que o seu Haroldo esteve internado algumas semanas atrás, né? E muitas pessoas se prontificaram. Muitos estavam orando, muitos estavam indo lá no hospital, né, para apoiá-lo naquele momento, ajudá-lo. Então a gente vê que o corpo está atuando. É isso que Deus quer. E muitas outras pessoas, né, se dispõem constantemente às necessidades, né, que existem. Tem uns irmãos venezuelanos aí atrás, né, a igreja acolheu e de uma forma ou de outra todo mundo está ajudando, né? Então isso é parte de um servo de Deus. Paulo, em Gálatas capítulo 6, versículo 10, ele diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, Paulo fala que nós devemos fazer o bem a todos, mas especialmente aos da família da fé. Então, saiba que grandes oportunidades para servir nunca duram muito tempo. Elas passam. Não vamos deixar as oportunidades passar. Provérbios 3, 28 diz: não diga ao seu próximo, volte amanhã, e eu lhes darei algo, se pode ajudá-lo hoje. Não diga ao seu próximo, volte amanhã. O momento é agora. Não perca a oportunidade. E uma pergunta: você e eu têm aproveitado bem as oportunidades que lhe aparecem para servir?
Existe alguém que você pode servir hoje? Um ponto de reflexão. Então, os verdadeiros servos também fazem o melhor com o que têm à mão. Então, se existe uma coisa que atrapalha o propósito de servir, é a chamada procrastinação, ou seja, o adiantamento das coisas. É a principal razão que leva as pessoas a procrastinar, é o medo de não serem boas o suficiente para servir. Então, quando há medo, há desculpas. Geralmente, o medo ele traz desculpas. Mas eu não consigo servir bem nesta área. Eu não sou bom nisso, eu não sou bom naquilo. A desculpa vem. Então, a desculpa ela pode impedir de nosso trabalho a Deus, de realmente servirmos a Deus. Com isso, essas desculpas, logo elas vão aparecendo, e um dia desses eu vou fazer. Quando eu estiver devidamente habilitado, tudo, porque acreditam na medida que temos que servir a Deus, nós vamos entender que nós estamos fazendo realmente a vontade de Deus e servindo da maneira correta a Deus. Então, desculpas, elas vão atrapalhar a nossa servidão a Deus. Desculpas não fazem parte do plano de Deus. Nós sabemos que estamos falando já há 4 semanas aí, né, a respeito de servir a Deus, e nós estamos desenvolvendo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, no que se diz respeito à palavra correta em servir, né? A palavra adequada em servir da melhor forma. Então, porém, a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, nos diz: quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Então, observar simplesmente não vai mudar em nada. Ficar olhando não vai mudar nada. Então, é preciso ter atitude, é preciso fazer. Se você ficar esperando as condições perfeitas, não vai fazer nada. Porque nós somos chamados por Deus para fazer a sua vontade e não a nossa. Então, Deus é quem dá qualificação às nossas vidas. Portanto, comece a servir com o que você tem à mão. Então, um serviço não tão perfeito é sempre melhor do que apenas boas intenções. O importante é fazer a obra. Então, não é aquilo que eu sei fazer de mim, mas eu tenho que tentar fazer algo. E Deus vai me ajudar a desenvolver na área em que eu vou atuar. Eclesiastes 9:10 diz assim, a Bíblia fala: o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Ponto de reflexão. Você tem agido assim? Você tem determinado, você tem feito com toda a tua força, com todo o teu amor? Mas existe um paradigma que, para ser um servo relevante para Deus, é necessário realizar tarefas grandes. Mas isso não passa de um mito. Tarefas mínimas são valorosas no reino de Deus. Aquilo que parece pouco, para Deus é muito. Em outras palavras, seja a tua tarefa em servir, grande ou pequena, o Senhor vai se agradar do seu coração quando for impelido por motivações corretas, voltadas para a causa do reino de Deus. Deus se agrada da forma como você agir, mas agindo. Em João 13:15 ele diz: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Paulo foi aclamado como um grande apóstolo, demonstrou também, a exemplo de Jesus, um coração de verdadeiro servo. Nós sabemos que Paulo se colocou à disposição de Deus em todas as áreas de sua vida. E lá em Atos 28, Paulo ele teve um naufrágio, ele estava
cansados, exaustos. E muitas pessoas estavam com ele no navio. Mas Paulo, uma pequena coisa ele fez. Algo que alguém precisava naquele momento trágico, frio, molhados, né? Sofrendo. O que Paulo fez para servir aquelas pessoas? Então Paulo pegou, acendeu uma fogueira para os aquecerem. Uma simples coisa. Mas pense, tão grande coisa foi, né? Parece mínima, mas foi muito grande. Então, você tem servido a Deus em tarefas grandes ou nas pequenas? Veja o que diz a palavra em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te porei no muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Os verdadeiros servos são fiéis ao seu ministério. Nós recebemos de Deus um ministério. Nós precisamos servir a Deus em nosso ministério. As pessoas podem contar com você? Existem promessas que você precisa manter? Votos que precisa cumprir? Ou compromissos que precisa honrar? Lembre-se, a sua vida é um teste. E Deus sempre estará testando a sua fidelidade de servo. Lembre que Jesus foi fiel até a morte. Jesus jamais desistiu em servir. Amém? Por isso não deixe de vir à igreja ou ao seu pequeno grupo de casa. Grupo onde nós nos reunimos, onde nós somos motivados, onde nós podemos crescer e nós estamos servindo no propósito correto. Esse ministério deve acontecer em nossas vidas. Amém? O verdadeiro servo jamais se aposenta e sempre seguirá firme, servindo fielmente enquanto estiver vivo. Jamais desiste, jamais para. Então, existe aqui os verdadeiros servos que mantêm uma discrição. São aqueles que não aparecem, né? Não estão na mídia, não estão em holofotes, né? E esses verdadeiros servos são aqueles que estão por detrás dos bastidores, né? Estão servindo, fazendo a obra de Deus, e eles não querem ser vistos. Mas existe uma filosofia que diz assim, humana, que diz assim, se você quer ser lembrado, tem que ser visto. Mas isso contraria o que Jesus traz para nós. O verdadeiro servo de Deus não é assim. Ele serve para uma plateia com apenas uma pessoa, Jesus. Só Jesus. A palavra de Deus diz assim, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Em outras palavras, você não achará verdadeiros servos sendo o centro das atenções. Se nós somos o centro das atenções, somos falsos servos. Mateus 6, versículo 1 diz, tenham cuidado de não praticar as obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Deus não se agrada de aparência. Deus se agrada de serviço. Portanto, cuidado. Muitas pessoas começam como servos, mas terminam como celebridades. Existe um cuidado. Temos que ter um cuidado. E a mídia dá ênfase a essas coisas. Não devemos ser assim.
Temos que imitar o servo Cristo. Pergunta: você tem servido a Deus com discrição? Ou você tem buscado notoriedade e reconhecimento humano ao serviço de Deus? Ao serviço de Deus. Vamos concluir. Lá no céu, haverá muitas pessoas que serviram por detrás dos bastidores. Porém, as suas contribuições foram extremamente importantes, pois serviram ajudando pessoas enfermas, emocionalmente perturbadas, drogadas, socialmente marginalizadas, mendigas e espiritualmente mortas. E que você também possa ser uma pessoa que, servindo assim, receberá a recompensa. Os discípulos estavam disputando entre si quem seria o maior. Eles estavam preocupados em quem estaria em destaque, quem seria o maior no reino dos céus, no reino de Deus. Você tem se preocupado com isso também? Você quer ser grande para Deus? Então procure ser pequeno e Deus te tornará grande. Amém? Como nós podemos ser grandes diante de Deus sendo pequenos? Tendo disposição em servir, prestando atenção às necessidades alheias, fazendo o melhor que pode com o que tem à mão, dedicando com igual intensidade em todas as tarefas, sendo fiel ao seu ministério, mantendo discrição em seu serviço. Assim, você se mostrará o verdadeiro servo que o Senhor espera. Cristo não agradou a todos, mas agradou a Deus. E também agradou aos verdadeiros servos. Como desafio hoje, sirvam a Deus, servindo uns aos outros. Servo não escolhe serviço, apenas executa. Só para concluir, Marcos 8,34 diz: Jesus diz: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E que Deus nos abençoe. Amém? Even though the wind may blow, troubles toss you to and fro.